Fala galera, aqui é o Reis, para dizer que você tem a chance de criar um canal de sucesso no YouTube sem aparecer, só seguindo o que esse cara fala no treinamento dele. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição, bora pro vídeo. Em um corpo humano, as células trabalham sem parar para manter tudo funcionando corretamente. Nas artérias, vermelho, um glóbulo vermelho responsável por entregar oxigênio e dióxido de carbono por toda a corrente sanguínea, entrega a caixa de oxigênio do dia. Quando o chão começa a rachar e o corpo é invadido por germes que decidem dominar o lugar. Um deles ataca vermelho, mas é pego por um neutrófilo, o Sr. Glóbulo Branco. Vários neutrófilos, células do sistema imunológico, aparecem dando fim aos germes, mas um deles consegue escapar. Mais tarde, vermelho, perdida, procura onde ficam os pulmões para fazer a entrega. Em uma tentativa de achar o local, ela encontra o germe escondido que a ataca, quando o mesmo glóbulo branco de antes, o Sr. Branco, aparece para salvá-la. Para se proteger, o germe lança sobre Branco uma cápsula bacteriana e foge. Branco percebe se tratar de uma bactéria pneumococo, que consegue se replicar, podendo destruir o corpo se não for detido. Ele corre para deter o germe com vermelho presa nele pela cápsula quando ela lembra que ele parecia estar olhando um mapa e deduz estar indo para os pulmões. Usando um rastreador, os dois seguem para lá. Chegando nos pulmões, eles se despedem e cada um segue com seu trabalho. Todos procuram pela bactéria fugitiva e Branco estranha seu rastreador ter parado. Vermelho finalmente realiza sua entrega quando a caixa começa a se mexer, revelando que o germe estava com ela o tempo todo, a usando para chegar até os pulmões. Ela fica encurralada quando Branco surge do teto explicando que seu receptor tinha parado assim que se afastou de Vermelho, entendendo onde o germe estava escondido. O germe consegue escapar novamente, mas Branco o persegue e eles começam a lutar, mas o germe aperfeiçoou suas cápsulas e ele não tinha chance de enfrentá-las. Eles correm do germe quando ele pisa em uma área vermelha, e com o sistema é capturado e removido do corpo através de um espirro, enquanto Branco e Vermelho assistem sua partida. No dia seguinte, Vermelho, que havia se perdido novamente, encontra sua chefia. Elas seguem juntas, com chefia guiando o caminho em um vaso sanguíneo muito próximo da pele. De repente, tudo começa a tremer, seguido de uma explosão. O corpo sofreu um arranhão, deixando um enorme buraco e começa a sugar as células por perto, incluindo Vermelho. Ela é salva por Branco, que explica que a célula que cair no buraco terá seu fim. O corpo é invadido através do arranhão por diversas bactérias diferentes que atacam todos. Branco os enfrenta enquanto Vermelho e os outros fogem para evacuarem o local. As bactérias continuam invadindo o corpo, mas as células ficam encurraladas graças à válvula venosa, que fechou para manter o fluxo sanguíneo dentro do corpo. Glóbulos brancos aparecem destruindo as bactérias e seguem para o local do arranhão para ajudar Branco, mas por mais que eles eliminem todas as bactérias, continuam a entrar mais pelo arranhão. Quando finalmente as plaquetas chegam para tapar o buraco, enquanto os glóbulos brancos dão cobertura para elas conseguirem passar, elas usam a fibrina para tamparem o buraco, fazendo as bactérias desesperarem por estarem presas, sendo derrotadas pelos glóbulos brancos. Após a derrota das bactérias, as plaquetas passam com vários glóbulos vermelhos para serem usados para tapar o buraco, até o coágulo secar e virar uma casquinha. Uma célula T virgem, célula ainda imatura, é cercada por zumbis quando Branco aparece o salvando. É explicado que os zumbis eram células comuns, mas foram infectados por um vírus e que o único jeito é matá-los antes que o número aumente ainda mais. Branco pede o apoio da célula T, mas ele fica com medo, quando uma outra célula do sistema imunológico, macrófago, aparece matando todos os zumbis do local com um único golpe. Ela avisa todas as células sobre os zumbis e logo chega reforços, outras células T. Todas as células imunológicas se unem combatendo os zumbis, mas T virgem corre de medo até encontrar com uma célula dendrítica. Quando o pequeno chora se sentindo fraco, dendrítica, entendendo a situação, explica que ninguém nasce poderoso, mostrando foto de seus companheiros quando ainda eram T virgens, assim como ele. Ele explica que todos do sistema imunológico estão ao seu lado para ajudar, encorajando a célula T virgem que é ativada. Os zumbis continuam espalhando o vírus, infectando mais células. Com o número de zumbis subindo, as células do sistema imunológico ficam exaustas de tanto lutarem. De repente, uma célula T mega forte aparece, a antiga T virgem que foi ativada. Ele havia se proliferado, surgindo vários iguais a ele. A célula B, responsável por produzir anticorpos, também chega para lutar, mudando completamente a situação da luta. Depois de uma semana, eles finalmente conseguem derrotar os zumbis por completo. Todos comemoram a vitória quando o novo zumbi invade o corpo, mas diferente dos outros, ele já possui reação e não funciona mais com os anticorpos, sendo um tipo mais forte de vírus. E assim a luta continua. Vermelho e Branco observam o soco gástrico agir, quando seu receptor é ativado e ele corre para o seu trabalho. Ele vê a eosinófilo, um tipo de glóbulo branco, sendo atacado por um germe e a salva. Todos falam como ela é um glóbulo branco fraco, deixando ela mal. Quando começa um terremoto vindo do estômago, eles descobrem que foram invadidos por tantas bactérias vindas de um peixe cru que o soco gástrico
gástrico não conseguiu conter, gerando uma intoxicação alimentar. O local começa a ser evacuado e os glóbulos brancos lutam contra as bactérias, mas o eosinófilo não consegue enfrentar nenhum mesmo se esforçando. Ela pede desculpas por não poder ajudar. Após resolver o problema com as bactérias, algo estranho se aproxima, fazendo tudo tremer e abrindo um buraco, fazendo o ácido gástrico vazar. Um parasita encontrado em animais marinhos os ataca. Todos ficam em pânico e até mesmo o branco não consegue derrotá-lo. Eosinófilo diz que vai enfrentá-lo e todos duvidam dela. Ela pula em direção ao verme, o exterminando. Todos comemoram e agradecem a ela, deixando ela envergonhada com tantos elogios, e assim o estrago é reparado. Um objeto misterioso cai no céu como um meteoro. A célula T auxiliar percebe se tratar de um pólen de cedro. Eles são atingidos por vários pólens, fazendo tudo tremer e liberando alergênicos de pólen de cedro. Vermelho, que fazia uma entrega por aquela região, distraída tentando se localizar pelo mapa, é atacada por um dos invasores, quando o branco aparece matando o bicho. Quando a célula de memória vê o alérgeno, ela entra em pânico. Ele conta sobre uma lenda passada há gerações por células de memória que diz que quando o meteoro desastroso surgisse, iria trazer erupções, terremotos e enchentes ao mesmo tempo, e essas criaturas eram precursoras da catástrofe. Eles percebem que há uma enorme quantidade de alérgenos quando a célula B, que produz anticorpos, aparece e todos comemoram. A célula de memória explica que tudo irá iniciar quando uma névoa embrulhar a Terra. B libera os anticorpos, detendo a invasão, fazendo surgir a tal névoa prevista. Branco questiona, dizendo que resolveu o problema, mas Memória continua a explicação, dizendo que a névoa vai se transformar em nuvens negras, trazendo uma chuva que vai destruir tudo. A célula mastócito solta uma enorme estamina, uma substância química que é liberada ao reconhecer substâncias externas, alagando tudo no local. Quando a estamina passa, os alérgenos tornam a aparecer. Mastócito então libera mais estamina, fazendo tudo alagar novamente e gerando um curto-circuito no centro de secreção. Por conta do circuito, o sistema imunológico de emergência é ativado. Espirros surgem, causando pequenas explosões junto com terremotos graças à congestão nasal. Quando as lágrimas começam a transbordar, causando uma enchente, os alérgenos continuam a surgir. Tudo vira um grande caos. Memória explica que se trata de uma alergia a pólen de cedro. Quando o vermelho aparece com uma entrega que ninguém sabia do que se tratava, a caixa se abre, liberando um robô que começa a soltar raios, explodindo tudo em volta. Memória então lembra que quando acontece alguma mudança no mundo, um remédio anti-inflamatório aparece, eliminando todos os envolvidos. O robô finalmente é desligado automaticamente. Os alérgenos também morreram, fazendo a reação alérgica diminuir, finalizando o caos. Vermelho, fazendo uma entrega, fica perdida como sempre, parando por um acidente na medula óssea vermelha, terra natal das células sanguíneas. Ela observa as células eritroblastos se formando, virando glóbulos vermelhos, e se lembra da sua infância, quando também era uma célula eritroblasto. Um glóbulo vermelho em formação. É mostrado o nascimento de vermelho e como as células são divididas por categorias ao nascerem. Ela estudou na escola com macrófago, treinando todos para se tornarem glóbulos vermelhos. Eles treinam fazendo uma simulação de entregas de oxigênio, mas vermelho fica perdida, mostrando que desde pequena ela não conseguia se localizar muito bem. Depois é passada uma simulação para que as crianças aprendam a fugir das bactérias, onde o neutrófilo se fantasiaria de bactéria. Vermelho pergunta o que fazer se ela se perder e a professora explica que, como são crianças, não podem sair da medula óssea, sendo fácil dos professores as encontrarem. Quando a simulação começa, Vermelho entra em pânico e corre para longe, se afastando de todos. Perdida, ela chora quando vê os glóbulos vermelhos trabalhando e começa a observá-los. De repente, uma bactéria aparece. Achando ser o professor, ela conversa com ele normalmente, quando percebe se tratar de uma bactéria verdadeira. Ela dispara a correr por todos os lados, mas fica encurralada, já que não consegue abrir a porta para sair da medula óssea. A bactéria consegue capturar ela e se diverte atormentando ela. Ela joga seu chapéu que acerta o olho da bactéria, dando abertura para ela fugir. A bactéria persegue ela quando o branco, ainda como mielócito, o glóbulo branco em formação, aparece para salvá-la. A bactéria acha graça, zombando de seu tamanho, quando finalmente os professores acham os dois matando a bactéria. As duas crianças começam a chorar assustadas. Depois, após Vermelho agradecer a ele por ter salvo sua vida, os dois se despedem. Vermelho então volta a fazer sua entrega, quando sem querer acaba batendo o carrinho em branco. Como ele estava livre no momento, resolve mostrar o caminho para Vermelho. Depois de deixá-la no local da entrega, ele percebe uma célula infectada por um vírus. Depois de matá-lo, acaba encontrando com T citotóxica e uma célula exterminadora natural, NK. A célula que havia sido salva do vírus diz saber onde os outros vírus estão e guia os três até lá. Chegando no local, eles percebem que estava tudo deserto. NK segue com o guia sozinha, dividindo a equipe. Logo que se afasta dos outros, ela ameaça a célula, pedindo para ele se mostrar pela sua verdadeira forma. Ele então se transforma em uma
uma célula cancerígena, provando que NK estava certo ao pensar que ele estava disfarçado de célula. Eles começam a lutar enquanto Branco e T citotóxica procuram por outros vírus. Eles encontram uma sala cheia de folhas com planos bolados, entendendo que as células estão ignorando o programa de proliferação normal e atravessando as membranas celulares. Eles então entendem que estão na verdade atrás de células cancerígenas, quando várias delas aparecem os atacando. Eles começam a lutar com elas quando o NK de repente aparece caindo no meio da briga. A célula que estava disfarçada aparece derrubando os três, deixando todos feridos. Enquanto isso, Vermelho e Chefia brincam com as plaquetas quando veem vários glóbulos vermelhos transportando uma quantidade enorme de nutrientes, e um deles explica que receberam um pedido gigantesco vindo de um domicílio, o mesmo onde as células cancerígenas estavam se escondendo. Por ser um pedido muito grande, as duas resolvem ajudar na entrega, mesmo com Vermelho tendo um mau pressentimento. Em um flashback é mostrada a história da célula cancerígena. Ele, junto de outra célula cancerígena, são perseguidos para serem eliminados. Eles correm para fugir, mas o outro acaba tropeçando, sendo encontrado. A célula cancerígena sofre vendo seu companheiro sendo eliminado. Já adulto, no tempo atual, ele questiona por que todos o chamam de aberração. Vermelho e os outros continuam a entregar os nutrientes quando o macrófago estranha a quantidade de pedidos para o mesmo local, e Vermelho conta tudo a ela. A célula cancerígena explica que eles irão proliferar e se vingar das outras células, matando todos. Branco explica a ele que aquele mundo não iria conseguir sobreviver com eles no comando, mas a célula não se importa. De repente, ele é atacado por uma faca e vemos que todas as outras células haviam aparecido para salvá-los. Todos do sistema imunológico lutam, quando o NK derrota a célula cancerígena e pede para Branco matar. Porém, refletindo que ele também era uma célula, Branco decide deixar que ele diga suas últimas palavras. A célula questiona por que não deram a eles uma chance de viverem em paz. Branco explica que eles desafiam as regras do corpo, roubando nutrientes e destruindo tecidos, e não há maneira de mudar isso. Não tendo escolha, ele dá um fim na célula cancerígena, terminando a batalha. Vermelho, com mais uma entrega para realizar, cansada de depender da ajuda dos outros, decide fazer sua entrega andando no sistema circulatório sem se perder e sem receber ajuda de ninguém. No caminho, ela acaba encontrando uma bactéria, quando mais uma vez é salva por Glóbulo Branco. Ele se oferece para lhe mostrar o caminho, quando percebe o desejo dela de fazer a entrega sozinha e se despede. Ele resolve segui-la para garantir sua segurança. Durante o seu percurso, Branco, sem deixar ela ver, protege Vermelho de bactérias e ajuda ela mostrando o caminho através de placas, e até impede que ela perca seu chapéu e seu caderninho de anotações no meio da multidão. Terminando seu trabalho, Vermelho encontra com ele e toda empolgada conta sobre o seu dia e como finalizou seu trabalho sozinha, sem saber que ele estava presente nos momentos. Ele ouve tudo, super contente por ela. Citotóxica treina as outras células T citotóxicas, enquanto T auxiliar toma seu chá tranquilamente, quando uma das células T, arremessada por citotóxica, surge atravessando a janela, caindo em cima dele. As células citotóxica e auxiliar começam a brigar, dizendo ao outro como deveriam trabalhar. As outras células estranham a relação dos dois quando a célula dendrítica mostra uma foto dos dois pequenos, quando eram colegas de classe no colégio Timo, onde as células T são treinadas. Ele começa a contar a história dos dois. No colégio, eles passam por uma prova para testar suas habilidades de reagir a um inimigo, onde aparecem alguns painéis com células e outros com antígenos, e aquele que atingir uma célula seria desclassificado. Citotóxica encontra um painel de antígeno, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, T auxiliar pula para atingir o painel. Eles começam a brigar, mas auxiliar, sendo durão, deixa a citotóxica chorando. Citotóxica se esforça para conseguir ser forte, mas continua não tendo resultados, sendo zombado pelos seus colegas. Um dia, T auxiliar vê citotóxica treinando pesado e o observa. Depois de muito treinamento, eles fazem um teste surpresa, o mesmo de atacar painéis de antígenos. Mas assim que o teste inicia, as células T logo percebem que os painéis das células comuns estavam mais difíceis de diferenciar dos antígenos, colocando vegetais e chapéus para confundirem os alunos, fazendo com que vários sejam desclassificados. Após a célula T auxiliar ter sucesso, ele alerta sobre o costume de citotóxica de fechar seus olhos antes de acertar os painéis, dizendo para ficar de olhos abertos no teste. Quando seu teste inicia, ele vai acertar o painel quando lembra do conselho do colega, abrindo seus olhos, percebendo se tratar de uma célula comum. Depois, o painel do antígeno fica mudando de posição, impedindo dele ver. Todos os alunos assistindo começam a tentar ajudá-lo, mas ele continua perdido. Com o tempo quase acabando, T auxiliar grita a técnica usada por ele em seu treinamento, fazendo com que ele acerte o painel. Depois, citotóxica conversa com seu colega, que diz que ele deveria ser mais durão. Ele diz que vai seguir seu conselho, e assim a outra célula T decide ser um auxiliar, percebendo que as células precisavam de auxílio. Citotóxica então o aconselha a se soltar um
pouco para ser um auxiliar. De volta ao presente, percebemos que a briga dos dois, de um ser mais durão e o outro muito relaxado, eram eles seguindo seus próprios conselhos do passado, motivo deles terem se tornado daquele jeito. Vermelho corre ao ser perseguida por um verme, mas é salva por uma célula desconhecida por ela. Branco explica para Vermelho que a célula que tinha salvado ela era monócito, outra célula do sistema imunológico. Na cavidade nasal, Vermelho caminha quando o chão começa a se partir, seguido de uma explosão. Eles são atacados por várias Staphylococcus aureus, um tipo de bactéria que invade o corpo através de arranhões. Todos começam a correr em pânico enquanto as bactérias atacam. Vários glóbulos brancos aparecem para a batalha, seguido das plaquetas que tampam o arranhão. Os glóbulos brancos ficam confiantes da vitória quando as bactérias se fundem, virando uma única e gigante bactéria. Ela começa a atacar todos e quando o branco tenta revidar, ela se protege utilizando um escudo de fibrina, mesmo material que as plaquetas usam para coagular o sangue e fechar ferimentos. A bactéria usa sua fibrina para prender os glóbulos brancos, dando um ataque, chamando coagulase, que faz o sangue coagular por precipitação, bloqueando os ataques dos glóbulos brancos. Vários monócitos chegam e, ao saírem do vaso sanguíneo, tiram um traje de roupa revelando serem macrófagos, que dentro da corrente sanguínea se tornam monócitos. Elas começam a lutar, fazendo as bactérias fugirem de medo, saindo da fusão, sobrando somente uma bactéria para trás, que é eliminada facilmente. Vermelho tenta entender como as células macrófagos podem ser também monócitos. Macrófago responde que elas possuem várias funções, como cuidar de crianças, limpar e exterminar vírus e bactérias. Em uma enorme seca, os glóbulos vermelhos caminham na área capilar para liberar calor, uma das formas do corpo regular a temperatura. Todos morrendo de calor percebem que o sistema que faz o corpo suar não estava funcionando e a temperatura corporal continua a subir. Mesmo com o calor insuportável, eles são obrigados a continuarem caminhando para liberar calor. De repente, tudo fica escuro, com o equilíbrio do corpo sendo afetado pelo calor. A terra se inclina graças à tontura do corpo, que drena o sangue da cabeça. Quando o corpo desmaia, Branco entende se tratar de uma insolação. Quando são atacados por uma bactéria resistente ao calor que resolve se esconder até o mundo desmoronar, Branco tenta capturá-lo, mas não consegue, ficando preso na multidão. Quando ele finalmente o alcança, acaba passando mal de tanto calor. A bactéria solta Branco do alto, que acaba caindo. Ela comemora quando uma luz surge iluminando todos e a temperatura começa a diminuir. Um tubo surge do céu, uma injeção de soro liberando líquido, fazendo todos comemorarem enquanto se refrescam. A bactéria reclama quando o Branco aparece o derrotando. Com o problema do calor solucionado, as células, sem entender como tudo aconteceu, curtem o ar fresco. Chefia, percebendo que Vermelho começou a se acostumar com o trabalho, a encarrega da função de treinar uma novata. Ela então se esforça ao máximo para ensinar tudo à novata, mas ela se mostra muito mais preparada que Vermelho, sabendo suas funções e se localizar melhor. Uma mega explosão acontece de repente, destruindo tudo por perto. Todos se reúnem no local orientado, e o corpo entra em estado de emergência graças aos danos do tecido e vasos sanguíneos próximos à cabeça. Os glóbulos vermelhos recebem ordens de continuar transportando o oxigênio. Vermelho e Novata começam a correr para entregar o oxigênio, com o fluxo sanguíneo aumentando cada vez mais. Enquanto isso, Branco faz seu trabalho eliminando as bactérias. Ele vai para o local do ferimento para proteger as outras células, mas chegando lá não encontra nenhuma célula sanguínea. Ele encontra uma célula comum que explica que centenas de glóbulos vermelhos foram sugados pela abertura do ferimento, não tendo glóbulos vermelhos suficientes para distribuir oxigênio pelo corpo, e sem oxigênio logo todas as células irão morrer. Vermelho e Novata chegam com oxigênio quando veem as células quase morrendo de falta de ar. Elas correm para pegar mais oxigênio quando percebem que o número de glóbulos vermelhos está baixíssimo, faltando oxigênio na maior parte do corpo. Vermelho continua fazendo entregas até chegarem no local da ferida, onde deverão passar por ela para irem no vaso sanguíneo, correndo o risco de serem sugadas. Com várias células com falta de ar, as células responsáveis resolvem ajudar os glóbulos vermelhos a realizarem as entregas mais rápido, aumentando a pressão sanguínea, mas isso só faz com que vários percam o equilíbrio, caindo pelo buraco, causando mais hemorragia. Por conta do aumento da hemorragia, a temperatura cai ainda mais. Vermelho e Novata continuam a fazer entregas, mesmo nevando, quando a Novata pede para desistir, já que só as duas não conseguiriam mudar a situação, mas Vermelho diz que continuará fazendo seu trabalho até o fim. Vermelho segue sozinha quando acaba desmaiando sem forças para continuar. Ao acordar, ela dá de cara com vários glóbulos vermelhos desconhecidos, usando uniformes diferentes. Ela explica que o corpo está ficando sem oxigênio. Eles então começam a trabalhar entregando oxigênio para todos. Vermelho e Branco tentam entender de onde vieram os glóbulos vermelhos. Eles explicam que um dia de repente foram sugados para dentro de um tubo e depois de ficarem um tempão dormindo apareceram naquele novo corpo. Quando a Novata chega agradecendo Vermelho pelo
treinamento. Ela explica que trabalhando com ela, aprendeu que trabalho não é só conhecimento, mas também experiência e paixão pelo trabalho. No dia seguinte, Vermelho observa todas as outras células trabalhando. Após encontrar Branco, que também estava no trabalho, cada um segue seu caminho e ela realiza sua entrega. E galera, eu tenho que falar que esse anime é bem diferenciado e muito bacana. Vocês curtem um anime assim, mais diferentão? Comenta aqui embaixo e eu peço o seu gostei aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, para elas conhecerem esse anime. Peço também, galera, sua inscrição nesse canal e a ativação do sininho, porque assim é certeza que você vai receber os vídeos novos aqui do canal, beleza? Valeu, galera, se cuidem!